mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui em mais um episódio do Security Talks, episódio 56. Não sei para você que está do outro lado da tela, mas para nós que estamos em São Paulo, vivendo um dia bem intenso, aqui de frio, mas o assunto é muito interessante. Então, já vai deixando seu comentário aí do lado, não esqueça de participar e acessar o nosso site da Avante, clicando no QR Code que fica aqui abaixo do seu lado direito da tela. E hoje o nosso assunto é sobre segurança corporativa, compliance. Temos um convidado muito especial. Eu vou passar a palavra aqui agora para o Juliano Silveira, da Avante, e ele vai, com muita honra, aí, apresentar o nosso convidado de hoje. Boa tarde, Juliano, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todo mundo. Rony, Álvaro, seja bem-vindo aí à nossa live. Tá. Álvaro, bom, como a gente já deu uma prévia para você, esse aqui é um espaço para a gente poder falar sobre segurança, falar sobre todas as atividades, dividir o conhecimento, porque quem está aí do outro lado está precisando. Eu entendo que só conversando, só batendo um papo, a gente consegue enriquecer e crescer cada vez mais. Então, é por isso que você está aqui. É importante, fala um pouquinho de você, de onde que você veio, onde que você está, conta um pouco de você, por favor. Legal. Obrigado, Juliano. Primeiro, obrigado pelo convite aí de participar aqui desse Security Talk com vocês. Como você falou, faz todo sentido, a gente precisa conversar mais, debater mais sobre esse assunto que é um assunto muito difícil para algumas pessoas, né, e que de pouco acesso para muitas pessoas também. E, como você falou, meu nome é Álvaro, sou hoje Corporate Security Lead da Kyndryl. Hoje eu sou responsável pela parte de Compliance e também Security da América Latina, e sou o ponto focal de auditorias. Todos os itens relacionados à segurança corporativa passam por mim, e eu sou a pessoa aí que responde esses itens de auditoria aos clientes e também as certificações internas que a gente passa aí durante todo o ano. Legal, muito bom. Tá. Álvaro, bom, começando um pouco aqui com umas perguntinhas básicas e tudo mais, você não nasceu aí na Kyndryl e tudo mais, você tem uma trajetória de carreira, uma formação, uma trajetória de todas as empresas, os conhecimentos que você adquiriu durante esses anos. Conta um pouco mais para a gente de você, com quem que nós estamos conversando, quem que é o Álvaro? Legal, você tem razão, não comecei em segurança, muito menos em compliance, né? Na verdade, eu comecei muito jovem, como menor aprendiz, e aí, como menor aprendiz, eu iniciei nessa empresa que me contratou, né? Trabalhei em RH, e aí de RH aconteceu algumas mudanças dentro do departamento. A ação que eu fazia naquele momento, Juliano, ela foi migrada para um outro local, ia migrar para a Argentina, e aí surgiu uma vaga interna na época que chamava Safety and Security, e aí eu me cadastrei rapidamente e consegui, né, passar naquela vaga interna para assistente de segurança de Safety and Security. A área antes era dividida em dois, então tinha a parte de Safety, então a parte que cuidava de questão de segurança do trabalho, e tinha a parte de Security que cuidava de fato de segurança física. Passei, né, algum tempo lá dentro dessa área, trabalhando, crescendo em carreira, e aí chegou no momento em que eu era a pessoa responsável dentro desse departamento por responder os itens de segurança em auditorias, né? E aí eu tive a oportunidade de ser chamado internamente para uma outra área, que era uma área de segurança da informação, né? Que estava passando naquele momento por uma
aplicabilidade da ISO 27001, né? A ISO 27001, para quem não sabe, é a ISO que hoje certifica a segurança da informação, né? E aí eu aceitei essa vaga, passei por todo o processo, né? Uma pessoa que está normalmente na parte de segurança física não tem total conhecimento de segurança da informação, e aí eu tive que, né, reaprender tudo de novo, entender novos conceitos de segurança. E aí, depois de algum tempo em segurança da informação, me chamaram novamente para voltar para a área de segurança, de Safety and Security, assumindo a área, ou seja, como coordenador da área, responsável pela área. Isso na primeira empresa que eu já iniciei, então fiquei um longo tempo dentro dessa mesma empresa, trabalhando em segurança patrimonial naquele momento. Depois migrei para uma outra empresa, num contexto de meio que criar o departamento de segurança, né? Então era uma empresa que já era muito grande, sim, mas não tinha um departamento focado especificamente em segurança patrimonial, em segurança em corporate security, né, em segurança corporativa. E passei um tempo lá, montei o departamento, criei os procedimentos, criei a política de segurança para aquele local. E aí surgiu a vaga, uma oportunidade, na verdade, de migrar para a IBM. Fiquei um tempo na IBM e agora estou aqui na Kyndryl, que na verdade é uma transição da IBM, né? Então a Kyndryl é uma empresa que nasceu há pouco tempo. Como comentei com vocês no passado, já nasceu muito grande, né? A gente sempre comenta isso aqui dentro da nossa empresa, que ela já nasceu como a maior startup do mundo, né? Então uma empresa muito grande hoje em dia. E aí absorvendo aqui dentro também a parte de compliance e de respostas a auditorias, só que dentro da área de segurança corporativa e não mais dentro da área de segurança da informação. E muito engraçado, Juliano, porque quando perguntam minha formação, na verdade eu sou publicitário, né? Comecei como publicitário, depois fiz MBA em gestão empresarial, depois aí sim migrei para segurança patrimonial, fiz gestão em segurança patrimonial, pós-graduação em gestão privada e segurança pública, e agora o Master Business Security, também mais focado em gestão de riscos. Legal, bacana, hein, Álvaro? Que trajetória, né? Que jornada é essa, né? E aí a gente pode ver, eu estava batendo um papo aqui na outra, eu acho que faz umas 2 semanas que eu bati um papo com um convidado nosso, e aí ele estava comentando também que ele veio de uma área totalmente diferente, ele veio de uma área de TI para poder para a parte de segurança, e aí a gente começou a ver o quanto que essa trajetória nos enriquece, né? Não é só ser a formação em segurança, mas eu acho que é o conhecimento do todo que a gente tem, que a gente traz para poder enriquecer essa nossa área. Tá. Álvaro, o nosso tema de hoje é compliance na segurança corporativa, né? Mas eu precisava dar uma separada. Eu acho que pode não ser a dúvida de uns, mas pode ser de outros. Fala um pouco para a gente o que é a segurança corporativa, para depois a gente falar do que é o compliance na segurança corporativa. Claro. Na verdade, Juliano, esse é um conceito que ainda muitas pessoas têm dúvida até mesmo dentro do mercado de segurança, né? Existe segurança patrimonial, né, que é de fato aquilo que atua diretamente com controle de acesso, com câmera, né, aquilo que é mais direcionado à segurança do prédio, né? E aí, quando a gente fala de segurança corporativa, é algo um pouco mais abrangente. Então, pensa no guarda-chuva, e a segurança corporativa é o guarda-chuva, né? A segurança corporativa, ele pega outros cenários além da segurança privada, de segurança física, que é o quê? Proteção executiva, análise de risco, segurança de viajantes, por muita parte também a parte de compliance. Então, segurança corporativa nada mais é do que um leque maior, né, que está em cima do que segurança patrimonial é. Então, segurança patrimonial, na verdade, segurança patrimonial privada é uma das vertentes de segurança corporativa. Parece que eu comecei ontem, desculpa aí, viu? Mas, então, agora falando um pouco do compliance, Álvaro, um compliance na segurança corporativa. Fala um pouco sobre essa área, sobre como que você atua nessa área hoje. Legal. Na verdade, quando a gente fala de Sim, sobre normas, um pouco sobre leis, imagino que... Pode seguir. Tranquilo. Bom, a segurança, quando a gente fala de compliance, a gente tem sempre 2 vertentes a serem seguidas, né, Juliano?
Eu sempre comento que tem o compliance interno, né? E para quem não sabe, de fato, qual é a ideia de compliance, compliance nada mais é, falando de forma muito clara, que é garantir o correto, né? Garantir que está sendo feito da forma correta. E aí, nessas duas vertentes, existe o compliance interno, né? Então, vamos imaginar, e talvez para eu deixar mais objetivo para vocês, é o seguinte: dentro de uma segurança corporativa, a gente precisa que tenham manuais, procedimentos, normas a serem seguidas, né? E aí, dentro desses manuais, procedimentos e normas a serem seguidas, a gente tem que criar uma estrutura. Primeiro ter esse manual, né, divulgar esse material de forma correta, treinar as pessoas para garantir que as pessoas sigam esse manual de forma correta. E aí que entra a parte de compliance, né, na primeira vertente. Então, hoje, o que nós fazemos aqui como parte de compliance, né? É todas essas vertentes de treinar as pessoas, garantir que as pessoas estejam fazendo a forma correta. E aí, como que é isso? Treinamento, auditorias internas, validações, né? Testes, para ver se está sendo feito da forma correta, né? Até porque esse manual, existem dois tipos de manuais, né? Normalmente. Existe um manual que é muito mais técnico, ou seja, para o time de fato de segurança, né? Onde abrange um leque muito maior de itens de segurança. Existe aquele manual que a gente chama geralmente de foundations, né? De fundamentos básicos para os funcionários. E aí, exemplificando aqui, a forma como tem que portar, a forma como tem que usar o crachá, política de mesa limpa, se o cara pode dar ou não pode dar carona, quais são as coisas que ele pode utilizar na máquina dele. Então, né, de uma forma bem clara e objetiva, essa é a parte interna, né? E aí a parte externa, dentro de compliance também, isso está muito mais focado em empresas no ramo que a gente sempre comenta de B2B, né? Ou seja, empresas que vendem serviços para outras empresas, né? E aí que está o papel de compliance nesse contexto é entender qual é o manual de segurança interno, né? Quais são os procedimentos, quais são as normas, quais são as indicações internas de segurança, e transicionar isso para aquilo que a gente consegue entregar, vender ou aplicar para o cliente. Um exemplo básico assim poxa, o manual ele indica uma necessidade de câmera, uma necessidade de gestão de acesso, então gestão, por exemplo, só com crachá. E aí quando você vai vender isso para o cliente, ou não vender esse serviço, mas vender, por exemplo, um colocation ou uma prestação de serviço interna, né, para esse cliente, ele pede uma outra norma, ele tem uma outra diretriz. Então, não, ele pede duplo fator de identificação, então não é mais só com badge, precisa ser badge e biometria, ou não, precisa ser badge e senha, né, e password. Então, é isso que entra a parte de segurança de compliance para o cliente. Então, a gente dividindo interno e externo. Interno, aquilo que é o manual e aquilo que a gente faz para treinar as pessoas internamente e garantir que sejam sendo feitas de forma correta, e externo, aquilo que a gente transiciona deste manual para os clientes, para garantir que a gente entregue de fato aquilo que seja correto e aquilo que de fato a gente consiga entregar, né? Então não adianta o cliente falar, poxa, eu preciso de 200 coisas, mas meu manual pede uma coisa só, não essas 200, e a gente tem que entender, poxa, até onde a gente consegue ir, até onde a gente não consegue ir, e quem vai assumir esse tipo de atividade. É isso. Legal. E fala outra coisa para mim, nessas normas, nesse compliance, vocês têm algumas regras, algumas leis que normatiza isso, ou isso é muito interno, individual de cada empresa? Legal. Na verdade, existe, tá? E isso que nos dá alguma força, né, com relação a itens de segurança, inclusive, porque, assim, é muito engraçado quando a gente conversa com os nossos colegas de segurança, né, patrimonial, segurança corporativa, e muitos deles sempre vêm com o mesmo feedback. Na verdade, eu acho que é um feedback meio normal para todo mundo que, de alguma forma, é entendido dentro dos departamentos como um custo, né? Porque segurança, normalmente, né, as pessoas que não identificam, de fato, os riscos que a empresa dele tem, sempre entende que a área de segurança é um custo. Mas, na verdade, essa parte de compliance nos auxilia, inclusive, a demonstrar a real necessidade da área de segurança, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, tá? Existem algumas normas que, normalmente, empresas que contenham gestão de informação de cliente
ou que contém gestão de informação de terceiros, né, de alguma maneira, seja ele de um cliente ou de alguma outra pessoa que, né, seja parceiro ou algo do gênero, ela precisa seguir algumas normas. E aí, um exemplo básico que eu posso dar, que eu comentei com vocês aqui, já é a própria ISO 27001, né, que uma norma ISO, né, então ela tem um padrão de certificação, e a de 27001 é linkada à segurança da informação, e todo o item 11 dessa norma, ele é direcionado à segurança, né, mas não à segurança da informação num contexto de cyber, ou num contexto de TI, e sim um contexto de segurança física. Então, lá está muito claro quanto ao nível de gestão de acesso aos data centers, o nível de gestão de acesso à própria empresa, né? Então, sim, existe ISO 27001, existe a própria PCI, né? Então, locais onde lidam com dados bancários, né? Muitas das empresas têm necessidade, inclusive empresas internacionais, de ter a certificação de PCI. Então, todo o item 9 lá da PCI indica uma necessidade de tempo de retenção de imagem, nível de acesso, como que tem que ser feito esse acesso, gestão de visitantes. Então, sim, existem normas e procedimentos que as empresas, normalmente de grande porte, precisam seguir, e que isso nos respalda, inclusive, com algumas necessidades que a área de segurança tem e precisa entregar para o cliente interno. Legal. Você comentou agora cliente interno, né? E como que funciona para aplicar isso daí para o seu cliente externo? Como que você aplica isso? Legal. Como que funciona hoje, tá? E é o que a gente vem trabalhando e cada dia mais trabalhando nesse conceito, tá? Normalmente, nas empresas, quem vende o serviço, né, ao cliente não é, de fato, as áreas internas, né? Então, existe um time de vendas, né, que faz essa transição junto ao cliente, que faz essa transição junto aos parceiros. E empresas do ramo onde eu atuo hoje em dia, e na verdade sempre atuei, são empresas que têm um leque de atividades muito grande, né, Juliano? Então, é muito diferente, por exemplo, de uma empresa que tem o seu único, tem um range de produtos lá que vende para o consumidor, vende para o mercado, que vende para o consumidor final, né? Então, empresas do ramo onde eu sempre atuei são empresas que têm um leque muito grande, então elas fazem muita coisa, né? Em contexto de consultoria, auditoria, implementação de software, implementação de tecnologia. E quando a gente fala de cliente final, o cara, por muitas vezes, traz a necessidade, né? A pessoa que está lá fazendo essa transição entre um e outro entende a necessidade, e aí sim traz para nós, né? De forma interna aqui, para ver até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue ajudar, né? Então, muitas das vezes já é algo pronto, né, algo em formato de LPU, a gente já tem pronto uma caixinha certa para o cliente, mas muitas vezes não, a gente precisa trazer, estudar, entender o que precisa ser feito, até onde de fato a gente consegue entregar, até onde de fato a gente não consegue entregar. Só que a gente vem trabalhando muito num contexto de, poxa, se o cara é um cliente bancário, ele já precisa desse tipo de requisitos, então a gente já tem isso pré-moldado, né? Se o cliente é do tipo que contenha dados ou informações XYZ, a gente também já tem essa caixinha pronta para ele, para a gente garantir isso de forma muito mais rápida e eficiente, garantindo, sim, que sigam sempre as normas e diretrizes vigentes daquele momento, né? Certo, joia. Tá. E, bom, depois que vocês definem, entendem a necessidade, ajusta isso com o produto, com o sistema de vocês, tem uma questão de você começar a multiplicar essa informação interna. Então, aí, como é que você faz? Uma questão de comunicação interna, um endomarketing, como é que vocês trabalham nessa área? Eu faço perguntas assim, Álvaro, porque eu acho que é uma área que é pouco discutida. Eu acho que daqui a pouco, acho que assim que você terminar, o Rony pode nos dizer aí se tem alguma pergunta, se tem algum questionamento, nos ajudar com isso, porque eu acho que por ser um assunto pouco discutido, isso pode gerar algumas dúvidas, né? Então, porque quando a gente fala de compliance, muitas das vezes as pessoas pensam só isso na área de compras, de vendas, né? Então, acho que é legal a gente dividir isso daí, aí assim que você terminar de falar um pouco como que a multiplicação dessa informação aí, vou ver como é que o pessoal está interagindo. Não, legal.
Legal, e você tem toda a razão. Na verdade, as pessoas têm que, talvez, abrir um pouco a mente e entender que compliance, ele está atrelado a todos os departamentos, né? Então, você pega, por exemplo, hoje, a Lei Geral de Privacidade de Dados, né? Que foi implementada há pouco tempo aqui no Brasil, mas ela já roda há muito tempo, como GDPR lá na Europeia, né? E aí você pega, por exemplo, poxa, será que a área de RH, assim como um exemplo, né? Não precisa seguir um nível de compliance? Precisa, porque existe uma lei que regula dados privados, né? E essa lei, será que a gente não precisa garantir o controle correto, não precisa garantir a guarda correta dessas informações? Precisa. Então, acho que as pessoas têm que ainda abrir um pouco a mente para isso, para entender que compliance hoje em dia é algo que certamente vai crescer a cada dia mais, até porque a cada dia mais existem controles, né? A gente fala de internet, de dados, né? Inclusive de metaverso. E quando a gente for ver, a gente precisa de alguém que regule isso, né? Alguém que controle isso, alguém que, de alguma maneira, veja até onde pode ir, porque senão não vai ter fim nunca, né? E cada vez vai ficar mais inseguro. Mas respondendo sua pergunta para a parte interna, Juliano, sim, a gente tem, como eu comentei, um manual, né? Isso por padrão, né? Grandes empresas normalmente têm esse manual que vem de fora, né? Aqui não é diferente, então é um manual que vem de fora, lá com todos os preceitos e premissas de segurança, né? Então vai desde de como deve ser feito, montado o escritório, até como o funcionário tem que se comportar em determinadas ações, né? E aí, dentro disso, a gente trabalha, assim, na parte de endomarketing, então, comunicação interna. Poxa, a gente precisa ter a gente tem e precisa ter um canal interno dentro da empresa, ter uma página interna com os principais highlights lá do que o profissional precisa saber, do que o profissional precisa ter de atuação. Então, por exemplo, falando de segurança patrimonial, até para ele, inclusive, indicar alguma necessidade de incidente que aconteceu com a máquina dele, com o computador dele, ou com algum pertence que aconteceu da empresa, né? Poxa, perdi meu notebook, perdi meu celular da empresa, perdi alguma informação que era considerado sensível, confidencial, né? E além dessa página interna e desse endomarketing, a gente também faz controles, né? E quais são esses controles? São, de fato, as auditorias internas, né? Então, a gente tem hoje um time interno que faz essas auditorias, faz esses controles de aplicabilidade, então vai lá com os departamentos e, poxa, vocês estão seguindo isso que está na norma de você, que está na norma para vocês seguirem? Poxa, estou seguindo ou não estou seguindo. E, além disso, também a gente tem toda a parte de análises, né? Então, o que normalmente muito acontece, né, Juliano? O cara informou, por exemplo, que tem um risco ou um ativo específico em janeiro, né, e esse cara nos informou isso, lá em dezembro, primeiro que o cara talvez nem lembre que ele nos informou isso, né? Segundo que pode ser que o cara nem seja o mesmo, né? Então, por isso que anualmente a gente tem uma análise de ativos para identificar aquilo que de fato é risco, aquilo que de fato é um issue, que na verdade é algo que pode só virar um issue para a empresa numa questão de perder, de roubar, de alguém pegar de forma errada. Então, além de todos esses controles, também tem a revalidação anual para identificar possíveis itens adicionais categorizados como ativos, né? Joia. Legal. Rony, tem algum comentário, alguma pergunta por aí? Vamos lá. Por enquanto, ainda não temos pergunta, mas eu gostaria de ressaltar aqui o pessoal falando que é uma entrevista, um conteúdo muito interessante, todo mundo gostando. Então, por exemplo, o Abner, o Alexandre, o Vitor, o Claudinês, a Anne, todos falando que estão adorando o conteúdo. Vou pedir um favor para vocês, galera, aproveitem e deixem a sua pergunta aqui. Assim como a gente estava falando, né, Juliano, que é um assunto que o pessoal ainda não discute tanto para a segurança específica ali, corporativa, é importante a gente poder aproveitar aqui o nosso amigo Álvaro para o pessoal poder tirar as dúvidas. Então, vem enviar a sua pergunta, que daqui a pouco eu volto para poder colocar no ar aqui. Legal. Álvaro, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa que nós estávamos conversando há um tempo atrás, e você comentou, o vendedor chega lá, o vendedor lá da empresa que você está trabalhando, e entrega e fala para o cliente dele, eu consigo entregar isso, consigo entregar aquilo outro e tudo mais.
e aí depois ele chega e internamente fala, olha, eu prometi isso, isso, isso. Para a gente evitar que problemas de atendimento, problemas de que não seja prometido algo que vá além daquilo das condições da empresa e tudo mais, como que o compliance atua, ajuda a entregar realmente aquilo que se é prometido, ou, na verdade, prometer aquilo que se pode entregar, vamos dizer assim? Legal. A gente começou num processo de treinar as pessoas que vendem, né? Então, a galera que de fato está lá de front com o cliente, ele precisa entender minimamente um pouco sobre o assunto, né? Então, ter uma noção básica do que ele está passando, né, para o cliente. E é o que eu comentei, como, né, eu sempre atuei em empresas que têm ramos e vertentes muito grandes, né? É muita coisa a ser entregue, né? Não, porque assim, a parte de security é uma parte muito ínfima perto de todo o contexto de entrega ao cliente, né? Então, a gente começou com a parte de garantir, de fato, que as pessoas que façam esse front com o cliente tenham total conhecimento, né, dos processos e indicações de security. Uma parte também, assim, muito importante a gente não só vende a ideia de ter uma caixinha. Então, é o que eu comentei. Se o cliente é um cliente bancário, a gente já tem aquelas premissas mínimas de entrega de segurança, né? Então, o que a gente faz? A gente criou internamente aqui como se fosse uma LPU, né? Onde o cliente nos solicita alguma demanda, a gente participa de algum bid, isso vem internamente para a gente, ou seja, chega para mim e para o pessoal que trabalha comigo, e aí a gente consegue, de alguma maneira, já entender, isso aqui, então, eu preciso de um desse, e vende a caixinha para o cliente para conseguir garantir que, poxa, não vai ter nada fora ou nada adicional ao que não era necessário já para esse cliente. Então, é muito no contexto de treinar as pessoas que fazem esse tipo de ação e também garantir que a gente tem um padrão de entrega, né, com essas caixinhas. Até porque se deixar na minha mão, deixar na mão de outra pessoa, pode ser que, né, passe algo, né, a gente não veja. Então, por isso essas caixinhas são feitas para garantir essa entrega sempre uniforme e correta ao cliente. Ok, tá. Aí, para a gente não perder o nosso DNA aqui, DNA que a gente fala sempre é segurança, né? Então, tecnologia, a gente sempre associa a tecnologia à segurança, porque hoje em dia a gente não consegue mais depositar na mão de um funcionário ou de um colaborador tudo, né? Então, a gente usa hoje a tecnologia a favor. Hoje, dentro da tua área, dentro da tua história e tudo mais, como que você consegue aplicar essa tecnologia? Que tipo de tecnologia você já atuou? Tem algum case de sucesso? Como é que funciona, Álvaro? Não, você tem toda a razão. Assim, a gente fala de, né, indústria de segurança 4.0 cada dia mais, né, e nesse contexto de garantir a segurança, né, mas perder aquela história porque, né, quando a gente fala de segurança corporativa, segurança física muito mais, né? Segurança física vem de hora homem há muito tempo já, né, Juliana? Isso é uma coisa assim, muito antiga já nesse contexto de, poxa, para eu ter segurança eu preciso ter o vigilante lá, eu preciso ter a pessoa física. Isso nem sempre é real, né? Não estou dizendo que não precisa ter essa pessoa, não estou dizendo que isso vai mudar de uma hora para outra, mas estou dizendo sim que existem outras formas mais rápidas, mais eficientes e muito mais baratas, né, para garantir essa segurança. Então, você comentou aí de o que eu utilizo de um case de sucesso. Eu acho que, assim, de utilização, a gente hoje vê muita questão de vídeo analítico, né, onde a gente sabe que existem salas de monitoramento aí, muitos colegas nossos, muitos parceiros nossos, que são salas gigantescas, salas com 600, 700 câmeras, sem nenhuma inteligência de fato naquilo, né? E aí, quando eu digo nenhuma inteligência, eu digo, né, não que não tenha uma pessoa olhando, mas estudos dizem que um operador de monitoramento consegue ver com efetividade, né, 64 câmeras, né? Então, tudo que passa disso, ou você aumenta a pessoa, né, ou acaba iniciando um processo de não efetividade, né? Então, o cara começa a ver o dobro disso, já caiu a metade da eficiência dele, né? E assim sucessivamente.
Então, com vídeos analíticos, é o que a gente vem trabalhando, e para mim é uma coisa que, de fato, conquista assim, o meu coração, é conseguir garantir que o vídeo analítico seja inteligente para a pessoa e a pessoa atue só nos momentos que, de fato, são necessários ou, de fato, haja um incidente, né? E aí, talvez para as pessoas que estão aqui que não são da área de security, o que seria um vídeo analítico, né? Seria uma inteligência por trás da imagem, né, Juliana? Onde, por exemplo, a gente identifica que a gente ensina para a imagem, para a câmera, que uma pessoa não pode entrar ali depois das 22 horas, né? E aí, sempre que acontecer algo diferente disso, ela vai alertar, vai informar da forma com que a gente identificar por melhor, né? Este operador, esse coordenador de segurança, esse gestor de segurança, e aí assim sucessivamente. Então, eu acho que assim, a parte de analítico de imagens é o que certamente me chama muito aos olhos, é o que a gente vem trabalhando bastante, e que certamente é o que, ao meu ver, vai ser um futuro muito breve aí para todo mundo, não só para as empresas onde eu trabalhei. E aí, um ponto que você comentou sobre case de sucesso, a gente, né, teve a oportunidade no passado, né, Juliano, de trabalhar em um projeto juntos, e a gente fez um negócio que, ao meu ver, foi bem legal, né, que a gente estava num impasse ali de entender se a gente precisava ou não precisava colocar um perímetro físico, né, porque naquele momento era um atendimento de departamento pessoal, de RH, então a gente queria uma ideia muito mais de friendly, né, uma ideia muito mais amigável para aquelas pessoas que estavam entrando na empresa, que estavam participando do processo de entrega de carteira assinada, né, de pegar as coisas, tal. Então a gente queria dar essa sensação para os funcionários novos, né, mas também não queria que fosse um local inseguro, né. Então, o que a gente tinha naquele projeto? A gente tinha uma bancada, né, não sei se você se recorda, e aí nessa bancada ela não tinha nenhum perímetro que segurasse ou que fizesse gestão de acesso antes dela, né? E aí isso me preocupava muito naquele período, porque eu falei, não é possível, o que a gente pode fazer aqui para garantir que continue a segurança, mas que o funcionário se sinta prestigiado, né? Que ele tenha essa sensação de proximidade com os outros novos colegas de trabalho dele. E a gente, naquele momento, colocou, sim, um vídeo analítico linkado a um detector infravermelho, né, onde a gente colocou um perímetro, né, um perímetro invisível, e qualquer pessoa que passasse em determinado horário, ou seja, um horário que não tivesse alguém ali, isso, de alguma forma, seria indicado como uma urgência de nível 1 lá para a sala de monitoramento, e ele, né, teria total acesso ao local via câmera. Então, esse foi um dos itens linkados à tecnologia que certamente, para mim, foi bem legal, porque assim, a gente via na cara das pessoas que elas não sabiam que tinha uma segurança ali e que, ao mesmo tempo, tinha essa proximidade com os novos colegas de trabalho. Que bacana, joia. E tem mais alguma outra coisa, assim, alguma coisa voltada para controle de acesso, alguma coisa nesse sentido que você acabou trabalhando, que você acabou vendo uma função importante nessa área? Sim. Teve um caso no passado, distante, assim, a gente fala distante, eu sou novo, mas parece que já vivi tanto neste mundo de security que, né, tudo acabou ficando meio distante. Mas teve, assim, eu acredito, tá, que as empresas a cada dia mais, na verdade, a cada dia menos vão querer utilizar badges, né, crachá, né? A gente já viu vários estudos, já viu várias pessoas falando sobre isso, e aí existem vários outros tipos de controle ou de gestão de acesso que são hoje indicados, né? Existe questão de validação facial, né? De reconhecimento facial, a parte de biometria, e aí num contexto de não facial, mas via dedo, via mão, né? Palm. Mas um dos itens que, assim, para mim ainda foi muito legal num conceito que eu já fiz no passado foi um acesso via mobile, né? Porque, assim,
quando você vê altos executivos ou vê as pessoas que circulam muito pela empresa, você vê que elas pouco utilizam o crachá, mas sempre estão com o celular na mão, né? Então, o que acontece? Elas, né, por muitas vezes, não sabem nem onde está o crachá, mas o celular está lá. E aí a gente fez uma gestão de acesso para um lugar específico, onde esse acesso era muito mais demandado a executivos, né, via mobile. Então, o que acontecia o cara usava o celular dele para acessar o local, né? Existia duas possibilidades. Uma possibilidade ele ter que passar, de fato, o crachá na leitora, era uma leitora especializada nisso, então ele precisava passar o crachá dele para a porta abrir, ou via, de fato, Bluetooth, o cara ia chegando e a porta já ia se abrindo para ele sem ele passar nada, mas de alguma maneira existia sim a gestão de acesso naquele local, ele só não precisava tomar nenhuma ação física ali de passar o crachá ou né, a biometria ou a senha em algum local. Então, assim, este foi um cenário assim, bem legal que a gente fez no passado e que, para mim, vem funcionando muito até hoje em dia, e que certamente vai ser algo que vai crescer nos últimos anos junto com a parte de reconhecimento facial e de usos de conceito de biometria. Que legal. Boa, a minha internet acabou dando uma osciladinha aqui, mas eu voltei. Eu acho que poucos perceberam, né? Tá. Álvaro, eu percebi aqui que os nossos temas acabaram sendo realmente tratados até... A gente foi bem ligeiro, vamos dizer assim, né? E fala um pouco para mim, retomando um pouco, às vezes aqui, voltando um pouco num tema, né? Eu tava dando uma lida aqui e estava vendo um pouco a respeito da Kyndryl, né? Hoje você está trabalhando lá, pelo que eu estou vendo, é uma empresa que tem mais de 90 mil funcionários. Isso mesmo, isso mesmo. A gente começa a ver aí o tamanho, né? Você comentou que é uma empresa que, vamos dizer assim, é uma startup que nasceu gigante, né? Que você comentou um pouco antes, né? Então, se você puder comentar um pouquinho para a gente e tudo mais, até como é que foi a sua entrada nela, por favor. Legal. Não, claro, claro. É isso mesmo, a Kyndryl, assim, ela nasceu gigante, né? O Day One já tinham muitos e muitos e muitos funcionários, né? Mais de 90 países. E, assim, hoje a Kyndryl, assim, de fato, bate meu coração, porque é uma empresa que a gente, de fato, tem todos os conceitos e premissas de uma empresa gigante, né? A gente vamos dizer assim, filha da IBM, né? Então, a IBM, parte da IBM foi transicionada e virou Kyndryl. Hoje somos empresas independentes, de fato. Então, grande parte dos processos, dos itens criados, vou dizer, por security, são itens já que estavam num padrão de uma empresa gigantesca como a IBM. Então, hoje a gente segue isso para a Kyndryl também, né? Só que de uma forma muito menos vertical e muito mais horizontal, né? Então, assim, a gente vê vários entrevistas aí do nosso CEO hoje no Brasil, e do CEO, inclusive, mundial, e ele é muito claro quanto a essa necessidade de ser horizontal, né? De você ter o acesso fácil ao seu diretor, ter o acesso fácil ao CEO. Isso é algo que, de fato, assim, faz total diferença hoje na empresa que eu estou, muito mais para questões de security ainda, que a gente sabe que ainda existe essa dificuldade, como eu falei lá no início, de entenderem, né, a necessidade de security não só como um custo, mas de fato como uma avaliação de risco, uma tratativa de risco, né, um controle aplicado ao risco, e entenderem que isso certamente vai trazer muito mais valor agregado do que de fato a perda do ativo ou não, né? E assim, Júnior, talvez saindo um pouco do contexto, mas um ponto que assim, eu sempre bato na tecla se você olhar o meu currículo, você vai ver que todas as empresas que eu trabalhei nunca teve um ativo que fosse de fato físico, né? E aí o que significa isso? As empresas que eu trabalhei não vendem celular, não vendem uma garrafa com água, não vendem um ativo de fato, né? Ela vende pessoas, né? E aí o que significa? Significa conhecimento, ela vende a inteligência das pessoas trabalhando, as horas da pessoa trabalhando, ela vende tecnologia, num conceito muito parecido com a Avante, de integradores, né? Então, entender o que, de fato,
o cliente está precisando, o que o cliente tem como necessidade, juntar todas as premissas de todos os lados, entender qual que é o melhor para o cliente, entregar para o cliente. E isso, num conceito de security, é muito difícil, né? Porque hoje, né, você vê que grande parte dos nossos colegas de trabalho atuam com produto, né? Então, os caras mexem com contrabando, mexem com falsificação, mexem com necessidade, inclusive, de identificar por que saiu 10 aqui, chegou 8 ali, né? E isso, quando transicionam para uma empresa, nos conceitos das empresas que eu trabalhei nos últimos anos, é totalmente diferente, né? Porque hoje a gente, de fato, faz a segurança sim, segurança patrimonial sim, segurança corporativa sim, mas muito mais para as pessoas, né, do que os outros nossos colegas que fazem para os produtos, por muitas vezes. Então, assim, a Kyndryl hoje em dia, assim, minha paixão, uma empresa aqui totalmente horizontal e que a gente sempre fala internamente, você repetiu aí, que é uma startup gigante, assim. Bacana. Rony, conta para mim aí, como é que estão aí o pessoal aí no chat aí, tá? O pessoal tá curioso ou tá todo mundo entendendo tudo? Eu acho que tá todo mundo entendendo tudo, viu? Porque o pessoal não enviou pergunta, só que todo mundo gostando. Por exemplo, a Anne colocou aqui, segurança sem intimidação, muito bom. Grande entrevista, conteúdo interessantíssimo. Aí aqui a Sueli dando boa tarde também, tá chegando agora para assistir, o Mário. Pessoal, enviem suas dúvidas, aproveita porque é uma chance de ouro essa oportunidade aqui junto com o nosso amigo Álvaro, né? E não esqueçam de clicar aqui do lado direito, que tem um QR Code, que quando você entra, vai direto para o nosso site da Avantia, onde é uma página que você vai poder conhecer mais sobre os serviços da Avantia também. Joia. Legal. Falando da Avantia um pouquinho, Álvaro, você comentou um pouco aí sobre as tecnologias, sobre os analíticos. Isso vai muito de encontro com o que a Avantia trabalha, o DNA da Avantia. A Avantia, ela expandiu demais, assim, o seu time. A Avantia, eu acho que o boom do crescimento dela foi quando ela encontrou no mercado uma necessidade de customização. Então, a gente não acaba atendendo o cliente numa necessidade padrão de mercado. A gente entende o que você está passando, a gente entende a necessidade bem pontual e a gente tem condições de desenvolver um produto, um analítico, alguma coisa para funcionar conforme a tua necessidade, né? Você estava comentando aí sobre os analíticos voltados aí para as áreas de CPDs. Eu acho que é uma coisa assim que é o mercado do momento, é o mercado do futuro, a gente acabar tirando o peso dos colaboradores que estão lá à frente das imagens, deixando melhor as pessoas e utilizando a tecnologia a nosso favor, né? Hoje, na Kyndryl, dentro das plantas de vocês, como vocês atuam de alguma forma nesse sentido, algum data center, ou em alguma entrada, algum espaço em particular que vocês atuam com esse tipo de tecnologia? Legal. Não vou só dizer especificamente a Kyndryl, mas assim, você tá coberto de razão, Júlio. Assim, a gente, quando olha para o mercado, a gente, como eu comentei, vê muitos colegas nossos com muito, né, fazendo talvez pouco, né, porque não tem a inteligência que certamente a Avantia vai proporcionar aí para, né, o cliente dela. E aí até comentei, não sei se com quem foi, mas muito recentemente, num contexto de vamos transicionar isso porque a Kyndryl faz, né? Então, vamos pensar que a gente, né, tem um cliente a cada dia e aí a gente vende um colocation para o cara, a gente vende uma necessidade de câmera, uma necessidade de garantir tais premissas de segurança, e isso muda todos os dias, porque eu vendo um hoje, vendo um amanhã, né? Aí sai um cliente depois de amanhã. Então, isso, de alguma forma, cresce, né, infla e desinfla muito rápido, né? E aí, se a gente não pensar nesse contexto de tecnologia, a gente vai precisar ter muita pessoa, né? E aí, tendo muita pessoa, isso encarece muito, né? Tanto para o nosso cliente interno, quanto, certamente, para o nosso cliente externo, e essa não é a ideia nossa de maneira alguma. Então, o que hoje nos auxilia na parte de tecnologia, né? A questão de
garantir todas as premissas, né, indicadas pelo cliente dentro desse software ou dentro desse analítico de fato que a gente tem hoje para a imagem, para entender o seguinte: poxa, o cliente tem uma premissa de, por exemplo, não deixar entrar mochila dentro do cage dele dentro do data center, né? Qual que de fato seria a chance de eu ter de fato um operador 24/7 lá avaliando aquela câmera para ver se alguém entrou com a mochila, para ver se alguém pegou álcool né, dentro da mochila? Isso é muito difícil hoje em dia, né? Assim, falando de forma humana, né? E aí, com esse vídeo analítico, né, um dos vídeos analíticos que a gente sabe que existe, que a gente tem assim, muito conhecimento sobre, é entender e colocar dentro desse vídeo analítico, dentro dessa análise, né, os requisitos. Então o requisito não pode ter objetos. Quais são os objetos? A gente sabe que existe isso, né? Existem câmeras que identificam objetos já, né? Câmeras não, né? Mas na verdade tratativas de imagem que identificam objetos. Então, poxa, é uma mochila? É uma mochila. Isso vai de alguma forma lá para o operador e ele atua especificamente naquele caso, né? O que certamente fica mais barato, né? Porque, como eu falei, a gente infla e desinfla muito rápido, né? Então eu teria que ter muitos operadores, porque assim, a gente fecha projetos com muitas câmeras ou projetos com poucas câmeras, e aí reduz, depois não reduz, a premissa muda. Então, assim, é muito mais fácil você aplicar tecnologia do que contratar, treinar um profissional, depois ter que tirar esse profissional porque o custo está muito alto, expandir, reduzir a sala de monitoramento, porque, assim, a gente está falando que a gente tem uma sala de monitoramento que é física hoje em dia, né? Tem lá 10, 15, 5, 6 monitores? Tem. Se a gente vender mais, será que eu preciso ter mais monitor? Se eu vender menos, será que eu preciso ter menos monitor? Então, entender a tecnologia aplicada para aí sim conseguir aumentar ou diminuir esse atendimento de forma mais rápida, objetiva e sem ter que onerar o custo, porque, assim, não é a ideia. Certeza que a Avantia, na verdade, certeza não, a Avantia trabalha muito bem com relação a isso, né, num contexto de entregar essas tecnologias, e é o mesmo que a gente faz aqui, de entender, poxa, o cliente precisa disso, vamos aplicar a tecnologia para não ter que onerar muito o custo dele, porque não faz sentido essa oneração. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do Edmilson Carvalho. Qual a sua opinião sobre o uso de drone na segurança empresarial, Álvaro? Legal. Bom ponto do Edmilson aí. Assim, drone hoje ele é utilizado por muitas empresas já, né? Mas são empresas que utilizam com um fim específico. Vou dar um exemplo para vocês. A gente, por exemplo, tem uma empresa que tem muitos metros quadrados, né? Então a gente fala de galpões, fala de locais onde tem muitos mezaninos, né? Num contexto muito grande. E aí, nesse contexto, existem empresas hoje já no mercado que fazem a partir de rondas através de drone, né? Então, ao invés de eu ter que mandar um vigilante lá com moto ou com carro até o local, né, um local que por muitas vezes nem chega carro, nem chega moto, faz essa transição via drone, né, faz essa vistoria via drone. Agora, como meus colegas aqui de segurança sabem, drone ainda é um item um pouco complicado e aprovado, né, dentro do Brasil, num contexto se tem muitas empresas perto, se tem empresas que demandam alguma confidencialidade por perto, a gente sabe que por muitas vezes você pode arrumar um problema em vez de arrumar uma solução, né? Mas assim como a gente está falando aqui na questão de entender a demanda, entender a necessidade, eu acho que tudo é válido, sabe, Rony? Se a gente entender que tem aplicabilidade, eu acho super válido a questão de drone, até para conseguir ser muito mais ágil, muito mais rápido. A gente fez um estudo no passado, uma das empresas que eu trabalhei tem cerca de 1 milhão de metros quadrados de área em um escritório dela, né? E aí, assim, 1 milhão de metros quadrados são muitos metros quadrados, né? E ficaria muito difícil da gente fazer uma ronda rápida em todos os locais que a gente precisava fazer, né? Digo, de carro ou de moto. E naquele momento a gente fez o estudo para identificar se drone seria o melhor cenário, ou se não, seria assumir aquele risco de, então eu não vou ter essa ronda de 1 hora nesse local, porque eu estou assumindo o risco. Então, para mim, neste contexto, valia. Agora, um exemplo que a gente tem bastante aí dos nossos colegas poxa,
A minha empresa aqui passa drone a toda hora na frente dela, posso abater, não posso abater? Acho que você deve ter ouvido bastante já sobre isso, né? E Juliano. E assim, e por isso a necessidade de entender qual que é o projeto. Vamos entender, vamos ver se é viável, se não é viável, quais são as empresas ao seu redor, né? Vamos fazer uma análise de risco para entender quem são as pessoas ao seu lado, para a gente ver se pode ou não pode utilizar. Então, respondendo para mim vale tudo, desde que seja de fato entendido e que seja estudado, né? Se vale ou não a pena a instalação do drone ou qualquer outro periférico ou software, né, a ser utilizado. Legal, Álvaro. Bom, Álvaro, eu já deixo o convite aqui para todo mundo que está nos assistindo aí, que precisar, quiser tirar algumas dúvidas, ou precisar de qualquer tipo de suporte, pode procurar por você, pode procurar por mim. A gente fica aí de ouvidos abertos aí para poder tentar ajudar todo mundo que precisar, né? Bom, Rony, eu acho que a gente acabou já por aqui, tá? Se as perguntas já acabaram mesmo, eu agradeço aí todo mundo, agradeço todo mundo que está nos assistindo, agradeço ao Álvaro aí por ter participado com a gente aí dessa live, tá? E, Álvaro, o que você precisar do Security Talks, da Avantia, de mim, acredito aí que do Rony, você pode contar com a gente. Todo mundo que está nos assistindo a mesma coisa, tá? E fica aqui o convite, vamos todo mundo aqui, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, assistir aqui os nossos Security Talks, que a gente procura sempre trazer informações, conhecimento para todo mundo que fica nos assistindo. Legal? Legal, legal. Obrigado, Juliana, agradeço a oportunidade aí. De novo, me coloco à disposição também de quem precisar. O meu LinkedIn, eu acho que tá fácil, é Álvaro Lage, então se precisarem me encontrar lá, pode me chamar, né, que eu vou estar sempre à disposição de quem precisar aí. E assim, eu acho que Security Talks, assim como a Avantia, está fazendo um ótimo trabalho no contexto de divulgar, né, compartilhar informações que nem sempre chegam ao público final, né? Então, a gente sempre comenta que segurança você nunca vai ter uma pessoa que está contra você, né? A gente sempre se une para ter uma maior segurança para os nossos funcionários, para os nossos ativos, para tudo que a gente vem trabalhando. Então, segurança, de fato, é sempre melhor quando as pessoas se unem, até porque, assim, você não vê uma segurança trabalhando de forma efetiva sem um funcionário engajado, sem os colegas engajados, sem todo mundo em prol da mesma ação. Muito legal. Inclusive, acabamos de colocar aqui, Álvaro, o seu LinkedIn, né, para o pessoal poder encontrar. Agradeço também, estamos caminhando para o final. É sempre um bate-papo muito legal e que o tempo acaba passando rápido. Também vou deixar para vocês, pessoal, sempre lembrando, para poder seguir o nosso Instagram, que é @cthuboficial, né, que também recentemente a gente mudou de nome. Então tem muita novidade lá no nosso Instagram. Aqui no YouTube, aproveitem e cliquem também para poder curtir o vídeo, isso ajuda a gente levar para mais pessoas também a nossa divulgação. E eu gostaria de passar para o Juliano para poder fazer a sua consideração final, Juliano. E na sequência, o Álvaro, se vocês querem deixar alguma dica aí, principalmente para o pessoal que hoje ainda não tinha tanto conhecimento desse tema. Joia. Bom, minhas considerações finais, assim, foi bastante esclarecedor o tema, eu acho que eu até sabia pouco sobre o tema, o Álvaro trouxe aí bastante luz aí sobre o assunto. Eu agradeço demais ao Álvaro, agradeço demais ao Security Talks por trazer essas informações para a gente. E vou estar sempre aqui ouvindo, aprendendo e dividindo aquilo que a gente pode dividir para poder crescer junto. Legal, legal. E eu também, da mesma forma, Rony e Juliano, agradeço aí de novo a oportunidade. Assim, eu acho que a gente precisa de mais disso, né? Mais disso no contexto de mais explicação, mais conhecimento passado para as pessoas. A gente está aqui para aprender todos os dias, então por isso que eu assisto Security Talks, por isso que eu procuro estar sempre aqui
próximo dessas reuniões que vocês têm toda quarta-feira para, de fato, aprender com os meus colegas. E hoje tive a oportunidade de passar um pouco do que eu venho fazendo nos últimos anos aí, um pouco do que eu aprendi até agora, porque certamente tenho muito que aprender ainda e muito ao que, de fato, olhar para os meus colegas aí, para pessoas, inclusive, de fora da área de security, para cada vez mais ter mais e mais informação sobre isso. Maravilha, então. Esse foi o episódio 56, pessoal. Um tema muito legal sobre compliance na segurança corporativa. Esperamos vocês, então, na próxima quarta-feira, às 17 horas, ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Um abraço para todos.